Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Esse daqui é um exercício da SpaceX do ano de 2020 e diz o seguinte: diagramas de fase são gráficos construídos para indicar uma condição de temperatura e de pressão de uma substância e as suas mudanças de estado. Cada uma das curvas do diagrama ela indica as condições de temperatura e pressão nas quais as duas fases de estado estão em equilíbrio. Bom, então aqui nós temos essas curvas, né? Aqui nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então são três partes desse gráfico. Observe, esse pedaço todo aqui, ó, é o estado sólido. Tá? Só temos estado sólido aí. Nesse pedaço aqui do gráfico, passei um pouquinho, mas nesse pedaço aqui nós temos o estado líquido e aqui embaixo, tudo aqui embaixo é o estado gasoso, tá? Nós temos aqui algumas curvas, eu vou colocar aqui em cores diferentes para ficar um pouco mais claro, mas aqui em verde, ó, essa curva, ela é a intersecção entre o estado sólido e o estado líquido. Então, se eu passo do estado sólido para o estado líquido, a gente tem aqui o que seria a nossa fusão. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos aqui o que seria a nossa solidificação. Eu vou montar uma outra curva aqui. A gente tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Minha curva nunca vai bater certinho com a do gráfico, mas acho que dá para entender, né? Era para ser bem em cima, tá? Então, ó, do estado líquido passando para o estado gasoso, a gente tem aqui a vaporização e do gasoso para o líquido temos aqui a condensação, também chamada de liquefação. E aqui nós temos uma última curva aqui, que é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso, tá? Essa passagem aqui é chamada de sublimação. E temos a volta do estado gasoso para o estado sólido, também chamada de sublimação ou de ressublimação. Aqui, onde as três curvas se encontram, o que seria esse ponto A aqui, nós temos o chamado ponto triplo, tá? O que é ponto triplo, professor? É um ponto onde a gente tem os três estados físicos coexistindo. Nós temos, então, o estado sólido, mais o estado líquido, mais o estado gasoso. E aqui, em D, a gente tem o nosso ponto crítico. Acima da temperatura e da pressão onde a gente chega no ponto crítico, tudo que a gente consegue observar seria um estado físico como se fosse gasoso, tá? Um estado físico na forma de vapor. Bom, o que a gente tem aqui? Considere o diagrama de fases representado na figura abaixo, né? Esse daqui é o diagrama de fase da água. E é importante a gente perceber o seguinte, que para a água, ela tem um comportamento anômalo. O que é um comportamento anômalo? É um comportamento diferente. Por quê? Você já deve ter percebido que o gelo, ele flutua na água, né? Se você tem um copo com água e gelo, o gelo ele flutua na água. Por que ele flutua na água? Porque ele apresenta uma densidade menor do que a densidade que a gente tem na água, tá? Então, a água, o líquido, tem uma densidade maior do que ela no estado sólido. Isso não é normal. O normal é que a densidade de um sólido ela seja maior do que a densidade desse mesmo componente no estado líquido, tá? Porque a densidade ela é uma razão que a gente tem entre massa e volume. Quanto maior é o volume, menor é a densidade. Então, o que acontece? Se a densidade do gelo ela é menor do que a da água, significa que o volume que o gelo ocupa, a água no estado sólido, é um volume maior do que a água no estado líquido, tá bom? E esse comportamento anômalo ele é percebido aqui, ó, por essa reta aqui, essa intersecção que seria essa reta B aqui, tá? Por quê? Olha o que acontece. Se você aumentar a pressão, vamos supor que eu tenho a água aqui na pressão de 0,006 atm, tá? E eu aumento a pressão para, sei lá, 2 atm. Vamos supor que aqui, ó, são 2 atmosferas. O que acontece? Com o aumento de pressão, deixando a temperatura constante e aumentando a pressão,
a gente vai ter a água saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Então, a gente vai fazer uma fusão aumentando a pressão, porque a água no estado líquido ocupa um local, uma região menor do que a água no estado sólido. Tá? E isso daqui é um comportamento anômalo. No normal, outros gráficos, vocês vão ver essa reta aqui, ó, da seguinte maneira. Ela vai estar mais ou menos assim, ela vem para frente. No caso da água, ela vem para trás. Então, com relação ao diagrama de fases e o diagrama de fase da água, preste bem atenção nisso daqui, porque é isso aqui que as provas gostam de cobrar de vocês, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte, o que pede as alternativas dessa questão. Agora que a gente já entendeu o diagrama de fase da água, né? Lembrando que a gente tem aqui no eixo X, o eixo das abscissas, a temperatura, e no eixo Y aqui, que é o eixo das ordenadas, nós temos a pressão. Bom, baseando no diagrama e nos processos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, a temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da pressão. Olha só, pessoal, se a gente aumenta a pressão, se eu deixar a temperatura constante, a fusão vai ocorrer mais facilmente. Então, na verdade, não, tá? Quando a gente aumenta a temperatura de fusão da água, a gente diminui com o aumento de pressão, tá? Então, é falso falar que a temperatura de fusão da água ela aumenta com o aumento de pressão. Se eu estou aumentando a pressão, eu não preciso nem ao menos alterar a temperatura que eu consigo fazer a fusão, que é essa passagem do estado sólido para o estado líquido, como eu já tinha dito anteriormente para vocês, tá? Então é falsa essa primeira afirmação aqui. Segundo, na temperatura de 100 graus Celsius e 218 atm, a água é líquida. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui 100 graus Celsius e 218 atmosferas, né? Pessoal, acima aqui, ó, nessa pressão de 218 atmosfera para cima aqui, ó, vamos marcar. Na verdade, a gente tá bem no ponto, né, de 218 atmosferas. E é uma temperatura de 100, a gente bate aqui, ó, nesse gráfico. Batemos no estado líquido, tá certo, tá correto, tá? Então, ó, 218 atmosferas e 100 graus Celsius. Então, a gente cai bem aqui, que é dentro da parte líquida do nosso gráfico. Tá correto, tá? Verdadeiro. Vou marcar aqui. Verdadeiro. A terceira afirmação diz que a água sólida, o gelo, né? Ele sublima a uma pressão de vapor igual ou superior a 1 atmosfera. Bom, se a gente tem a pressão aqui, ó, de 1 atmosfera, o que vai acontecer? Ele vai passar... eu vou até mudar a coloração aqui, né, para não confundir, ó. Ele vai passar realmente dessa curva B aqui, tá? Ele vai chegar no estado líquido, mas ele vai estar saindo do estado sólido e indo para o estado líquido. Saindo do sólido para o líquido, o que acontece aqui é uma fusão. Então, não ocorre uma sublimação. Sublimação é a passagem do sólido para o gasoso, né? Então, aqui no caso, é falsa essa afirmação, tá bom? Então, a gente vai marcar aqui, terceira afirmação, é falsa, porque o que ocorre nesse caso não é sublimação, e sim uma fusão, tá? A quarta e última afirmação aqui diz que na temperatura de 0 graus e a uma pressão de 0,006 atmosferas, a água encontra-se na fase sólida. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente está falando em 0 graus, em 0,006 atmosferas aqui. Ela vai se encontrar bem aqui, que é na parte sólida. Então, é verdadeira essa afirmação também, ó. 0 graus e a essa pressão aqui, a gente está no estado sólido. Ok, verdadeira essa afirmação. Então, das afirmativas feitas estão corretas apenas a 1, né? A 1 não, a 2 e a 4, né? 2 e 4. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. 2 e 4, letra C. C de casa. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Demorou um pouquinho porque fui fazendo a explicação para vocês do gráfico, mas espero que tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Um forte abraço e tchau, tchau!